Eu passei por algumas visões, até antes do tiro, eu tive um soldado meu, ir para o Haiti. O Haiti é o país mais pobre das Américas. Assim, é pobre, pobre. E ele viu uma que a gente achou que era um isqueiro de barro. E a gente foi perguntar o que que era, né? E era biscoito de argila que as crianças comiam. E esse soldado, ele morava no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E ele falou assim para mim, na época, né? Tenente, eu sou favelado. E eu tô me pensando aqui que eu quero comprar um tênis, estava reclamando. Mas essas pessoas aqui não tem nada. Mas não tem nada mesmo. Quem sou eu para reclamar disso? Sabe? E quando eu, com essa segunda chance de vida que eu tive, e na minha vida familiar eu acabei passando por vários, eu e a minha família passamos por vários outros desafios de saúde, a gente sempre tem um lema na nossa casa que é assim, independente do problema que a gente está vivendo, fica tranquilo que no final vai dar sempre certo. Porque, dentro do que a gente obviamente acredita, assim, a gente consegue carregar essa cruz, né? Assim, ninguém vai dar um desafio que não seja tão absurdo para você que você não possa carregar. E a gente às vezes se preocupa só com o que a gente está perdendo. É muito pergunta, cara, você não fica triste, você perdeu o movimento do braço? Eu falei, cara, eu tô vivo. Assim, o trade não é o que eu perdi, mas é o que eu ganhei. Eu ganhei o direito de ser pai, eu ganhei o direito de viver uma vida, nova vida, de impactar pessoas, de estar contando essa história. E eu sei que isso acaba impactando mais pessoas. Então, como é que eu tenho a cabeça para reclamar? Não tenho. Eu sou uma pessoa bem feliz e bem resolvida. E é isso que eu tento passar para as pessoas também, sabe? É uma bênção, né? E aquilo que a gente falou de traçar, né, o que a gente vai fazer na vida, acho que o Nelson não faz ideia das. Ele faz, mas não na potência das pessoas que ele inspira e do bem que você faz. E eu tenho certeza que Deus te deu agora um outro propósito dentro do tema inteligência artificial, que a gente tem muitas dúvidas, né, muitos medos, muitas oportunidades também. Mas eu tenho certeza que você também vai ajudar muita gente com esse teu projeto de IA. Eu não tenho dúvida, Renato, em relação. Eu não, né? A Wide, eu acho que a gente. A Wide é uma empresa de inteligência artificial e a gente já começou bem diferente, né? Acho que a Wide ela, ela ganha visibilidade, e para não dizer um pouco no mundo, com um projeto na área de saúde, de inovação, em inteligência artificial, feito por cientistas brasileiros para o tratamento do Alzheimer. Isso foi em 2023. A gente desenvolve algo com esses dois amigos meus sócios, dois gênios, é, duas pessoas realmente iluminadas, que eles fizeram algo que chama o Projeto Biographer, que é uma IA que entrevista o paciente, seu cônjuge, familiares e amigos, aquele paciente estágio 1 ainda que está perdendo a memória, e em ordem de coletar suas memórias mais fortes, acompanhadas do médico. Isso chama uma terapia de reminiscência. E aí ele recolhe essas histórias, reescreve as histórias sobre a ótica e ponto de vista do paciente e sintetiza a voz do paciente e o tratamento para o paciente é escutar todos Uau, os dias as melhores histórias da sua vida. uau. E a gente começa e ganha visibilidade com esse projeto. Foi assim que a NVIDIA nos descobriu. E esse projeto está em fase final de estudo clínico para ser implementado. E a gente quer que seja implementado, por exemplo, no SUS, que ele seja disponível para as pessoas que mais precisam, não só na iniciativa privada. E quando a NVIDIA ela encontra a gente fala de um desafio, de uma ambição que a gente tinha em 2023 de fazer algo que só até então estava sendo feito pelos grandes potências mundiais, que era criar uma inteligência artificial no Brasil. Um Large Language Model, né? Então, não sei quanta audiência conhece, mas um GPT, não o Chat GPT. O Chat GPT ele é uma aplicação baseada no GPT, um Llama, algo que só as multibilionárias empresas estavam fazendo. Eles não apresentam a Oracle e a gente, Wide Labs, Oracle e NVIDIA, em 30 de julho de 2024, depois de trabalhar bastante, a gente lança o Amazon IA, que é uma inteligência artificial brasileira, latino-americana, Famosa. Amazônia, famosa. famosa. E isso muda a vida da gente de novo. E aí, quando você falou, Renato, de impacto, a gente tomou uma decisão que hoje se mostra bastante acertada. Lá atrás, as pessoas não tinham tanta certeza disso. Para ser sincero, nem muita gente. Que a gente não tem capacidade de competir direto
com esses caras grandes. Eu não tenho dinheiro infinito que nem eles têm. Não tem mesmo. E a gente está no Brasil, a gente não pode esquecer disso. Eu lembro quando lancei o Amazônia, o único lugar que a gente obteve algumas críticas de duvidar se era real ou não foi no Brasil. No mundo todo a gente foi elogiado. Foi até engraçado, mas depois melhorou isso aí. Até o Renato me ajudou, deu conselhos na época de como é que a gente respondia. E a gente entendeu que a gente queria gerar impacto real na vida das pessoas. Onde é que eu consigo gerar mais impacto? Pensando em inteligência artificial. A gente está focando muito mais em governos e nos setores regulados de empresas, que a gente está falando de telco, educação, finanças, a gente está com o judiciário. E por que isso? Porque a gente entende que o que o Amazônia traz e as nossas soluções que a Wide Labs desenvolve, né, que a gente não tem só essa camada de modelos, a gente também faz as soluções, a gente está entregando algo que sim vai gerar impacto na vida das pessoas, sim vai gerar mais eficiência nessa burocracia que a gente tem, e ele gera uma fórmula muito legal, e são alguns exemplos do que a gente está fazendo agora, que a gente consegue tornar o serviço público mais eficiente, mais justo, que você está com mais performance, mais velocidade e com menos custo, que é uma fórmula que não consegue fazer. E a gente está conseguindo fazer isso com identidade brasileira, cultura brasileira e personalizado, e usando duas palavrinhas que hoje no mundo está muito importante, mais do que nunca. Algo que seja soberano e algo que traga segurança de dados, de informação, segurança jurídica. E isso, no mundo que a gente está vivendo hoje, ele passa a ser ainda mais importante.